Deslize. Kami Miyako, Distrito Rico. Raymond ficou bastante perturbado com o seu encontro com o Pontifex Maximus, mas isso não alterou os seus outros planos para aquela noite. No Distrito Rico era mais difícil de matar alguém, mas não era inexpugnável, e havia um alvo que definitivamente merecia morrer, um homem brutal que enojava até mesmo alguns humanos da cidade. Esta noite ele foi vítima de um escritura negra aposentado. Raymond não corria pelos telhados, em noite de lua cheia, isso era apenas pedir para ser visto, em vez disso ele se mantinha nas ruas e becos, eram abundantes, e ele conhecia bem a cidade. Além disso, ninguém notava ninguém comportando-se de maneira normal. Ele rapidamente encontrou o caminho até a mansão que abrigava sua presa. Era um lugar grande, e diferente da maioria, o alvo na verdade tinha alguns guardas, era uma pretensão desnecessária da parte dele. Nenhum nobre em Kami Miyako realmente precisava de guardas. Bem, pelo menos tinha sido uma pretensão desnecessária da parte dele, mas agora Raymond estava mirando nele. Ele correu ao longo da parede externa. Guardas foram postados nas entradas. No entanto, como eles estavam lá apenas por causa de seu pretensioso senso de autoimportância, eles eram os únicos que ele tinha nos terrenos externos da casa de sua família. Então Raymond foi pelo lado onde não havia portão e rapidamente pulou o muro, aterrissando silenciosamente na grama macia. Ele olhou para a esquerda e para a direita, mas também ouviu com atenção, e foi essa natureza cautelosa que o fez cair no chão enquanto observava as pessoas saindo da entrada para uma troca de turno no portão. Um olhar errado e ele estava exposto. Ele esperou, deitado à sombra da parede, até que os guardas de plantão saíssem e os guardas de folga entrassem. Quando o caminho ficou livre, Raymond correu para a parede lateral. Havia uma grande treliça contra ela com rosas crescendo nas laterais. Para um humano normal, os muitos espinhos eram uma barreira, mas para Raymond, uma escritura negra com equipamentos de qualidade para proteger seu corpo, isso não representou um obstáculo, mas sim um caminho para o sucesso. Ele cobriu as mãos com um tecido encantado que protegeria contra a penetração de espinhos e rapidamente subiu pela lateral. Quando chegou ao terceiro andar, ele ouviu atentamente, depois se inclinou ligeiramente para a direita para poder ver o que havia dentro, tirou uma adaga do cinto e começou a abrir a janela até poder deslizar os dedos para dentro. A partir daí, ele levantou. O objetivo era claramente manter a brisa do lado de fora, não as pessoas. Ele sorriu severamente enquanto colocava uma perna dentro, depois puxou o resto de si com facilidade e prática. Ele rapidamente encontrou o alvo na cama. Raymond ergueu a faca e então os olhos do alvo adormecido se abriram de repente. Guardas! Ele gritou o mais alto que pôde. A faca de Raymond desceu e perfurou o coração de seu alvo, mas, para seu desgosto, ele já podia ouvir passos estrondosos de armaduras. O alvo ainda estava lutando, movido pelo medo e pela dor por alguns segundos, até que outra facada no olho perfurou seu cérebro e acabou com sua vida. Raymond olhou em volta apressadamente. O plano era armar um guarda, mas não havia tempo agora. Merda! Ele praguejou e pulou pela janela. A sorte estava com ele. O último grito do nobre atraiu os guardas no portão para entrarem correndo na casa, e assim ele conseguiu sair correndo desobstruído e voltar para casa sem alertar ninguém sobre suas ações. Kami Miyako, mais de 150 anos atrás. Nua estava no leilão no meio da enorme cidade. Ela nunca tinha visto nada parecido. As paredes eram tão grandes, os prédios estavam amontoados, nada parecidos com a ampla construção aberta de Lago Crescente. Ela tinha visto mais pessoas diferentes passando na última hora do que ela normalmente veria em Lago Crescente em 12. Durante a última hora, ela esteve na fila com os outros cativos, alguns homens, algumas mulheres, alguns muito velhos, alguns muito jovens. Ela estava respirando com dificuldade durante todo esse tempo, vestida com nada além de um saco branco pintado com um X amarelo brilhante que a marcava como uma escrava sendo vendida, e um conjunto de correntes pesadas presas a uma grade. Os elfos na frente dela e atrás dela ficaram taciturnos com os olhos baixos. Alguns tinham um X vermelho na roupa do saco. Ela sabia que eram aqueles que estavam sendo vendidos pela segunda vez ou mais e tinham problemas disciplinares. Outros estavam marcados com um X azul. Estavam sendo vendidos novamente, mas tinham registros limpos de seus proprietários.
ela estava apavorada, a cabeça girando, absorvendo tudo. Sua ansiedade foi notada por homens grandes com chicotes. Um deles se aproximou dela e colocou o cabo do chicote sob seu queixo e a fez olhar para o rosto dele. Você se acomoda, se mostra bem, pode conseguir um dono melhor, parece rebelde, talvez consiga alguém que goste de desculpas para usar isso. Ele era careca, cheio de marcas que mostravam que ele não tinha dinheiro para pagar um curandeiro e tinha uma aparência extremamente perigosa. Seu tom era firme, mas na verdade ele parecia um tanto simpático. Ele continuou olhando para ela, esperando, obrigada pelo conselho, senhor. Ela disse suavemente, improvisando algo e acalmando seus movimentos ansiosos enquanto olhava para baixo. O processo foi ordenado, a multidão era grande. No topo do grande palco de madeira havia 3 pequenos pilares na altura da cintura presos ao palco. No topo de cada um havia um anel. Cada anel estava preso às correntes de um escravo, garantindo que eles não fizessem nada precipitado. Os que pareciam mais dóceis não estavam protegidos, mas todos com marca vermelha estavam, sem exceção. Alguns dos marcados em amarelo estavam, mas não todos. Uma parte dela estava curiosa para saber como eles decidiram. Uma vez lá em cima, o orador, um homem de estatura mediana, barba bem aparada, pele clara e cabelos castanhos, lia algumas notas sobre cada escravo. Ele então ficaria ao lado daquele para quem estava aceitando lances. Alguns dentre a multidão seguravam remos brancos. Ela notou que todos estavam extremamente bem vestidos e concluiu que tinham que pagar pelo privilégio de ter essas coisas. Quando um remo subia, surgia uma pergunta sobre um escravo. Às vezes era um pedido de mais informações sobre suas habilidades comerciais, e o escravo respondia ou era chicoteado. Às vezes era um pedido para ver mais do corpo, e o escravo desfazia o nó do pescoço que prendia o saco e o deixava cair. O coração de Noa batia forte em seu peito. Ela viu 3 mulheres serem levadas chorando para fora do palco enquanto uma mulher anunciava que essas últimas aquisições estariam disponíveis para seu bordel com desconto até que elas aprendessem o ofício. Noa observou a mulher bem vestida sorrir e partir enquanto as meninas eram colocadas em uma carroça e levadas embora. Noa não sabia que ficaria eternamente envergonhada por se sentir aliviada quando a mulher se fosse. Finalmente chegou a sua vez, ela caminhou até o centro do palco. Ela não estava segura. O homem que fazia a venda ficou atrás dela e leu suas informações. Capturada na estrada, rendeu-se sem lutar, sem habilidade mágica digna de nota. Ela não teve filhos e sua virgindade foi confirmada. Ela corou profundamente quando tal conhecimento íntimo se tornou público. A risada lasciva da multidão diante da reação dela fez com que ela olhasse para eles. Eles choraram e quando chegou a licitação, o homem à esquerda dela vendeu barato e rapidamente. Quando o homem ficou ao lado dela, o terrível remo branco na multidão levantou-se, mostre a mercadoria. A pessoa falou: faça isso, garota, ou vai doer primeiro e depois acontecer de qualquer maneira. Ele sussurrou asperamente. Com dedos trêmulos, ela agarrou o pequeno barbante que prendia o saco, desamarrou e ele caiu. Vozes e olhos apreciativos tomaram conta dela. O lance durou 5 minutos inteiros, entre comentários grosseiros, piadas obscenas, declarações francas e olhares maliciosamente. Ela não conseguiu conter as lágrimas antes de ser declarada vendida e arrastada para o lado. Ela se viu cara a cara com um homem de feições tão belas e delicadas que, se não fossem suas orelhas, ela o teria considerado um elfo. Ela olhou para ele, esperando ver ódio ou luxúria em seus olhos, mas em vez disso, viu apenas bondade. Ele tirou a capa do pescoço e envolveu-a em volta dela para esconder sua nudez. Venha aqui, entre na minha carruagem, vou levá-la para um lugar seguro. Ele disse docemente, e logo ela se viu entrando em uma carruagem preta de ébano que brilhava à luz do dia, e se viu sentada em assentos de veludo vermelho que eram mais confortáveis do que qualquer coisa que ela já havia sentido. Seus olhos estreitos se arregalaram de admiração, provocando uma pequena risada quando ele fechou a porta e bateu na parede, e a carruagem começou a se mover. Meu nome é Odd, qual é o seu? Ele perguntou com a voz mais gentil que ela já tinha ouvido. Kami Miyako, dias atuais. Nu acordou, ou melhor, ela acordou quando o sonho terminou. Ela se considerava sortuda. Na maioria das vezes o sonho terminava com Odd se apresentando.
o olhar doce que ele conseguia lançar quando desejava, tão diferente do que ela vira mais tarde. Ela colocou a mão no peito e sentiu seu coração batendo por dentro. Batia forte e seus olhos ainda estavam arregalados. Ela olhou em volta de seu pequeno lugar embaixo da escada. Ela ouviu outros escravos roncando, alguns agitados e virados. Presos em seus próprios pesadelos, outros dormiam profundamente, principalmente as crianças. Mesmo em Kami Miyako, poucos eram vivos o suficiente para prejudicar os muito, muito jovens. Ela se levantou de onde estava, não iria dormir mais. O fato de tantos ainda dormirem significava que ainda devia ser muito tarde ou muito cedo. Ela sentiu uma pontada de fome roendo sua barriga, e um pouco de sede. Ela se arrastou, pisando suavemente para evitar acordar alguém, depois subiu graciosamente as escadas. Eles que se danem. Ela disse suavemente, malditos sejam todos. Ela cerrou os punhos com ódio e olhou ao redor da bela mansão. Fui jogada de um mestre para outro, e onde ela se encontrou? Na mansão de um cardeal, um dos homens que governaram todo este vil país. A casa dele era linda e ele muitas vezes agia de maneira gentil, mas ela sabia que não era assim. Ela mal podia acreditar que alguém estivesse acreditando em sua atuação. Tolos ingênuos, a esperança de um humano pode parecer doce, mas se transformará em cinzas em sua boca. Ela disse novamente para a escuridão silenciosa da casa. Ela entrou na cozinha pensando em pegar um pouco de água e pegar um dos pedaços de carne seca que os escravos da casa do cardeal Raymond eram permitidos quando precisassem, pelo que ela estava razoavelmente certa de que não seria punida. Aqueles humanos que gostavam do jogo de ganhar confiança ou afeto antes de destruí-los, nunca puniram aqueles que seguiam as regras. Então ela foi bastante casual até tocar a pedra de luz contínua que iluminava a sala e ver o próprio cardeal Raymond, vestido de preto, com uma faca ensanguentada sobre o balcão enquanto lavava as mãos na pia. Ele olhou para ela em estado de choque, ela olhou para suas mãos encharcadas de sangue, a arma manchada, seu coração batia forte, cada músculo do seu corpo dizia-lhe para correr, para fugir, mas mais de 1 século e meio de vida em Kami Miyako disse-lhe que não havia para onde ir. Então ela congelou, ficou imóvel, olhou e se perguntou que pobre escravo havia caído na faca de seu mestre. Não, não, não assim. Ela murmurou aterrorizada quando ele se aproximou dela com as mãos ainda molhadas e manchadas de sangue. Ela queria correr, queria se esconder, queria lutar, queria fazer absolutamente qualquer coisa, mas a única coisa que ela fez foi ficar ali, incapaz de se mover, enquanto suas mãos ensanguentadas se aproximavam enquanto ele caminhava lentamente. Nua, pai, não é o que você pensa. Raymond disse em um tom de voz calmo e razoável. Ela conseguiu se afastar dele, mas em seu estado histérico e de pânico, ela não estava recuando em direção à porta, ela se moveu para a parede. Por favor, não me mate, eu não vi nada, eu prometo que não vou contar nada para ninguém. Ela disse enquanto lágrimas de medo escorriam por seu rosto corado e ela tremia, a cabeça para frente e para trás, as mãos tremiam enquanto ela tentava encontrar algum apoio para evitar o colapso. Ninguém se importa se você matar um de nós, você não precisa encobrir isso me matando, eu vou ficar quieta, eu prometo, eu não quero morrer, eu vou fazer você se sentir bem, muito bem, apenas me dê uma chance. Ela disse rapidamente, falando por cima de suas palavras gentis que tentavam ardentemente fazer com que ela o ouvisse. Ela deslizou ao longo da parede, mantendo-se longe dele o melhor que pôde. Seus passos eram lentos, ela se sentia perseguida, presa enquanto ele seguia seu movimento. Nua, você precisa parar e me ouvir. Ele disse novamente. Ela estava perdida em seu medo. Ela não conseguia ouvir ou não acreditava nas promessas dele de que ela estava segura. Então, finalmente ele cedeu, teve que confiar no treinamento dela. Então, engolindo a bile, ele gritou com força: vá até lá e tire água, imediatamente. Mais de 1 século de treinamento assumiu o controle, a obediência era igual à segurança, e dada uma tarefa, ela tinha a segurança da utilidade. Então ela correu até a bomba e começou a acionar a alavanca. Raymond se aproximou e colocou as mãos na água. Ele não olhou para ela enquanto dava instruções, ele simplesmente as deu. Então ela ajudou a lavar as mãos dele, e depois secá-las. Ele então pegou a faca e a limpou também. Vá para o meu quarto agora.
Ele disse com firmeza: espere por mim lá e fique em silêncio. Ele acrescentou em um tom igualmente firme. Nua assentiu silenciosamente e saiu correndo e subiu as escadas, sem perceber que seus olhos a seguiam. Então esta é a noite em que o jogo termina, afinal, ela pensou com um gemido. Assim que entrou no quarto, ela tirou a roupa e se ajoelhou ao lado da cama para esperá-lo, com o coração batendo forte de medo e ódio. Sua mente voltou para o morto-vivo enquanto ela olhava para a cadeira vazia, aquele ser avassalador que saiu de um buraco no ar e a confrontou. No momento em que o viu, sentiu a primeira onda de terror, e então ele falou: fique tranquila, eu sou o Rei Feiticeiro, vim em uma missão de misericórdia, para você e todo o seu povo. Nua mal conseguiu suspirar. Quem é você? Alguns me chamariam de Deus, alguns me chamariam de rei, outros me chamariam de amigo, e outros ainda me chamariam de a maior ameaça que este mundo já conheceu. E há dois que me chamam de pai. Quem e o que eu sou depende do que você merece experimentar em minhas mãos. Ainz ergueu seus dedos esqueléticos em punho, usando a terrível pose de rei morto-vivo número 7. Você, entretanto, pode simplesmente me chamar de o Rei Feiticeiro, como eu disse. Então, eu não vou morrer? Ela perguntou suavemente. Não, como disse uma vez um querido amigo meu, salvar os fracos é bom senso. Ele era um homem sensato, um amigo melhor que nunca tive, e suas palavras ainda permanecem em minha mente, apesar de ele ter partido há muitos anos. Ainz respondeu enquanto olhava lentamente para a janela, olhando para a lua. Vim ver aquele que você conhece como Raymond, ele é o governante desta casa, não é? Ele perguntou pacientemente, voltando seu olhar para a elfa. Ela acenou com a cabeça. Você vai me salvar dele? Ela perguntou suavemente. Ele é cruel com você? Ainz perguntou, e ela ouviu a sentença de morte em sua voz. Parte de sua mente a incentivava a mentir, acabar com a vida de seu dono. Apenas uma pequena mentira e um dos odiados humanos certamente morreria. Mas ela pensou melhor. Talvez ele soubesse, talvez estivesse testando seu caráter. Além disso, ela não queria trocar nem um pouco de si mesma por nada. Então ela falou a verdade. Ele não foi cruel, mas ele é humano, ele é humano. É só uma questão de tempo. Já se passaram mais de 150 anos, se ficar com ele tempo suficiente. Ela olhou para baixo e cerrou os punhos nas coxas, e para sua surpresa, sentiu dedos esqueléticos tocarem sua bochecha e enxugarem uma lágrima de seu olho. Eu entendo, jovem. Ele disse, adotando o antigo termo morto-vivo número 9 enquanto fazia o seu melhor para se adaptar freneticamente a esta situação antes que ela desmoronasse na frente dele. Ele parecia tão nobre para ela. Seu toque, ele era um esqueleto, mas carregava em seus ossos o calor da primavera no inverno rigoroso de sua existência. Quando eu voltar, cuidarei para que você esteja a salvo de qualquer perigo, para que possa acreditar, prometo em meu nome, mas não fale mais por enquanto, vou esperá-lo aqui em seu quarto, não dê nenhum indício de que conversamos, ele disse a ela, e ela assentiu com adoração silenciosa. Ela balançou a cabeça, afastando os pensamentos, eles não importavam, este provavelmente era o fim para ela, ela esperava pelo menos ser vingada por aquele ser impossível. Raymond suspirou profundamente e passou a mão na testa. Bem, eu fiz uma bagunça terrível com isso, não foi? Ele disse. Ele terminou de limpar as gotas derramadas e jogou o pano em uma lixeira, e então subiu as escadas. Quando ele entrou em seu quarto e a encontrou lá, ele imediatamente fechou a porta atrás de si e sentou-se na cadeira que poucos dias antes recebeu o Rei Feiticeiro, nua. Vista suas roupas. Ele suspirou pesadamente. Isso a fez parar, mestre? Ela perguntou incrédula. Por favor. Ele acrescentou educadamente. Sem saber o que fazer com o que acabará de acontecer, ela se vestiu em silêncio e depois voltou à posição ajoelhada. Todo o seu corpo ficou mole onde ele estava sentado, nua. Sinto muito pela forma como falei com você lá embaixo, por favor, me perdoe. Ele disse. Ela estava feliz com as sombras, a luz fraca da vela dançando escondia muito bem sua expressão incrédula. Eu disse o que fiz para tirar você do choque, pensei que se tocasse em você, você teria uma ideia errada, também, bem, vejo que você teve a ideia errada de qualquer maneira. Ele se inclinou para a frente, apoiando o braço na altura do cotovelo e do joelho. Deixou o rosto cair na mão aberta e balançou a cabeça. Nua,
Você gostaria que eu te mandasse para outro lugar? Ele perguntou pensativo. O medo tomou conta de seu rosto novamente. Kami Miyako, 4-5 anos atrás. Venha comigo, Nua, disse Alan a ela. Acredite em mim, tudo ficará bem. Você sabe que temos que fingir pelo menos em público. Ele disse com sua voz infantil e com uma carranca triste. Ela obedeceu silenciosamente, deixando colocar a coleira de volta em seu pescoço e nem mesmo choramingando quando ele colocou a coleira. Ela odiava isso, mas Alan dizia muitas vezes que se ele parecesse suave, toda a sua felicidade atual seria tirada, e por isso ela suportou isso, até perceber onde estava. O local de leilão onde ela havia sido vendida para Odd. Ela ficou em silêncio e em choque, tanto que nem percebeu o que estava acontecendo na sua frente, tão distraída estava com a localização, até que Alan disse o nome dela. O nome dela é Nua, eu a possuo há alguns anos, ela não é problema. Alan disse com uma voz embargada. Então por que você está vendendo ela? O homem perguntou. Nua estava chocada demais para falar. Minha esposa teve problemas com ela, você sabe como é, então temo que terei que deixá-la ir, 30 pratas e ela é sua agora. Alan disse, só me faça um pequeno favor em troca do desconto? Ele perguntou. A boca de Nua se abriu, ela queria falar, gritar, chorar, mas o choque da traição de Alan foi avassalador. O quê? O traficante de escravos perguntou. Coloque-a no bloco depois que as vendas do bordel terminarem. Eu gostaria que ela fosse para uma boa casa onde não fosse brutalizada, e essa parece ser a melhor chance. Alan disse, sua voz estava cheia de arrependimento, mas o traficante de escravos não pareceu notar, nem se importar se ele percebesse. Justo. Ele disse, e contou 30 moedas de prata. Nua choramingou. Alan, não, por favor, não. Ela balançou a cabeça para ele, lentamente, suas orelhas caíram e sua boca virou para baixo, seu lábio inferior tremeu e seu rosto começou a virar vermelho. Alan, eu te amo, por favor, não, eu te amo. Sua voz falhou, mas Alan estendeu a mão e pegou a bolsa barata e entregou a coleira para o traficante de escravos. Alan, ela choramingou enquanto ele a levava a escada acima para ser protegida, ela olhou desesperadamente para trás. Ainda dizendo o nome dele, ela caiu no chão enquanto tentava estender a mão para trás. Ele estava longe de alcance. O traficante de escravos puxou sua coleira. Vamos, ele se foi. Ele disse rispidamente e quase a arrastou. Ela queria gritar, mas a corrente estava presa à coleira de tal maneira que um puxão a apertou em volta de sua garganta e interrompeu sua tentativa de gritar o nome dele. Ela viu as costas dele por mais um momento. Então ele desapareceu na multidão e ela ficou soluçando de joelhos até ser arrastada para a frente para ser despida e exposta para outra venda. Kami Miyako, dias atuais. Nua voltou da memória enquanto fazia a pergunta novamente, mestre, não, seja lá o que eu tenha feito, ficarei bem aqui, só, não voltarei ao leilão de novo, não posso. Ela sentiu seu último nervo começar a desaparecer enquanto ela implorava. Raymond balançou a cabeça vigorosamente. Não, Nua, você não vai para o leilão. Ele manteve com uma firme convicção que dizia à garota que ele estava falando sério. Ela não acreditou nele de qualquer maneira, mas parou de tremer e ouviu. O que quero dizer é, você preferiria morar com Berenice. Eu não sou estúpido, você sabe, posso ver o seu medo dos homens. Pensei que ele poderia diminuir com o passar do tempo, mas não diminuiu. Se você ficar mais confortável morando com uma mulher, posso mudar você para a casa dela. Tenho certeza que ela não se importará se isso fizer você se sentir mais segura até que toda essa bagunça horrível acabe. Ou, talvez eu possa pedir um favor do rei feiticeiro. Não tenho muito a oferecer a ele, mas talvez se eu me oferecer para usar alguns de meus bens para sustentar você, ele permitirá que você se mude para as terras reassentadas no leste com os outros elfos livres. Eles ainda não estão prontos para uma ocupação em larga escala, mas, apenas mais um elfo não deve causar muita tensão. Ele disse pensativo. Aí está a armadilha. Ela pensou, era demais, aquela pretensão de consideração tão gentil por seu medo, que a levou ao limite, a ponto de sua raiva superar seu medo. Foi isso que aconteceu. Nua levantou-se de onde estava ajoelhada e caminhou até onde Raymond estava sentado.
Ele olhou para ela surpreso e viu o ódio em seu rosto quando ela puxou a mão para trás e lhe deu um tapa forte no rosto. Um som audível do tapa ecoou nas paredes, como se o tapa tivesse acontecido 2 ou 3 vezes, em vez de apenas uma vez. Pronto. Agora você tem sua desculpa. Eu bati no meu dono. Não aguento mais. Ela sibilou. Não posso. Não posso, não posso, não posso, não posso. Apenas termine este jogo. Termine já, me mate, me bata, me torture, me venda, faça o que você vai fazer comigo e acabe logo com isso. Ela gritou com ele e caiu de joelhos soluçando. Chega! Chega! Você venceu. Quando você ia fazer isso, hein? Quando? Quanto tempo mais? Seus punhos cerrados enquanto ela permanecia aos pés de Raymond, ela olhou para ele com ódio. Eu simplesmente não posso. Eu não me importo mais. Pare com esse seu maldito jogo, seu monstro, 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 por favor, faça o que você quiser. Espero que isso me mate desta vez. Ela começou a soluçar sons que, francamente, eram mais sílabas sem sentido do que qualquer tipo de tentativa de fala. Raymond ficou atordoado. Tudo o que pôde fazer foi olhar para Nua em silêncio e descrença. De todas as coisas que ele poderia ter imaginado que ela diria ou faria, essas não estavam na lista. Droga. Ele pensou enquanto tocava a bochecha ligeiramente dolorida onde ela o esbofeteou. O que diabos eu faço agora?